Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos mais um dia ter um bate-papo com o pastor Lucas, na Assembleia de Deus de Pernambuco. E será um grande prazer estarmos conversando sobre esse tema, um tema de extrema importância para a vida do cristão que procura ter uma vida de equilíbrio. E esse tema, o domínio da língua, ele é muito importante para as nossas vidas espirituais, para a nossa vida enquanto cristão, enquanto cidadão. Termos o controle da fala, o controle da língua é de extrema importância para nós. Então, estamos aguardando o pastor Lucas, Assembleia de Deus de Pernambuco, da Convenção Madureira, filho do pastor Josué de Oliveira. E nós vamos então conversar sobre esse tema bíblico, esse tema importante para a nossa vida no dia a dia. Nós estamos chamando alguns, o Instagram está chamando. Paz do Senhor, pastor Lucas Siqueira, Cerqueira. Ok. Pastor Lucas Cerqueira, paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Só um minutinho aqui que Tá o ok. som não está saindo no... Agora. Alô, pastor? Tá me ouvindo? Opa, Agora tô ouvindo? O senhor tá me ouvindo? estou, agora estou. Tá me ouvindo? Estou ouvindo sim. Oi, o senhor tá ouvindo? Estou, agora estou. Antes não tava não? Tava não porque não estava conectando o fone de ouvido. Ah, sim. Pastor Lucas é pastor da Assembleia de Deus em Pernambuco, um trabalho missionário da Convenção Madureira, do campo de Carapicuíba. Eu sou pastor aqui em Vitória, no Espírito Santo, no bairro Santa Luísa, Assembleia de Deus, Ministério Aliança Eterna. É um prazer, pastor Lucas, estarmos aqui nessa live para a gente debatermos, para a gente conversar um pouco sobre este tema intitulado Domínio da Língua. É algo muito importante, de extrema importância para nós enquanto cristãos. Concorda, pastor? Concordo plenamente. E estudando e dando uma olhada num tema novamente, aí que eu vi realmente, mais uma vez, a importância que se tem em estudar ele, né? Nos nossos dias, atualmente, enfim. Tô ajeitando aqui que eu nunca, Sim. eu não, eu tava acostumado a fazer live com o celular na vertical, né? Na horizontal é a primeira vez. Aí eu tô reposicionando aqui a câmera. Mas funciona também. Sim. Só avisar pros irmãos aí que estão
com a câmera virada, no caso, se você estiver no celular horizontal e você está vendo a live com o celular virado, você só virar o celular. É uma informação simples, mas tem Tá? irmãos que realmente não conseguem ou não sabem. É só É, você virar o seu celular, irmãos, que você vai conseguir assistir essa live. Né? Ainda mais irmãos que estão acostumados a assistir a live com o celular assim. É só você virar seu celular, que ele vai estar na horizontal e você vai poder acompanhar a live. ok. Pastor, nossa base está aqui no Evangelho, desculpa, no Evangelho não, na epístola que escreveu Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12. Permita-me fazer a leitura. Total. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós fomos freios nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Veja com grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, como de répteis, como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, e doce. Interessante, pastor Lucas, esse tema, com base no que Tiago fala, porque Tiago não faz rodeios, né? A epístola de Tiago ela vai direto ao ponto. Mas a gente sabe que no dia a dia nós cometemos os equívocos dos mais diversos, né? Nós, como seres humanos, talvez o erro mais comum que nós cometemos talvez seja o erro do uso da língua, né? Porque é fácil nós dizermos palavras apressadas, palavras duras, né? Proferir ofensas de alguma espécie, e sem termos consciência de que ofendemos. As pessoas, às vezes, quando estão falando sem pensar, sem ter aquela meditação naquilo que está falando, sem ter aquela cautela devida para que possa falar, ele pode, por vezes, cometer algum equívoco, né? E, portanto, né, se algum cristão, algum crente que não ofende com a sua língua, nem comete algum erro verbal, ele não terá de ser, para todos os efeitos práticos, né, um homem perfeito. Né? A gente assim pode entender como sendo um homem perfeito. Tiago vai falar justamente isso. Mas interessante que Tiago ele usa uma palavra, né, do verbo tropeçar, ele diz tropeçamos, né? Que significa literalmente no sentido de tropeçar mesmo. Alguém que está caminhando, aparece alguma pedra na frente, ele não vê e ele acaba tropeçando. No sentido literal, no original é tropeçar, mas no sentido moral é interessante o que o original ele nos leva. No sentido moral, significa errar. Justamente aquele que comete um equívoco, comete um erro, com a sua língua, com o seu falar, com o seu procedimento verbal. E é justamente sobre isso que nós vamos dialogar um pouquinho, falar um pouco sobre isso. E por isso que é preciso ter o domínio, né? Domínio fala daquilo que daquele exercício que aquele que fala, aquele que profere
aquela fala, ele precisa exercer esse domínio sobre algo. A palavra domínio, ela dá a entender justamente isso, aquele que exerce o domínio sobre algo. E esse algo é um pequeno membro, né? Nós estamos falando da língua, né? Que se a gente for olhar no grego, fala da língua como órgão, né? Mas também fala, tem outros significados, mas no caso aqui é o exercício do controle deste órgão, dessa fala que nós precisamos exercer, né, no dia a dia. Concorda, pastor? Perfeitamente. Exatamente. A língua e a gente vai discorrer, né? Porque vai ter os outros versículos que nós vamos estar falando. Mas o nosso desafio é exatamente isso, é dominar. Mais à frente, ele fala que a gente não consegue domar, que tem uma diferença aí, que nós vamos estar abordando. Domar é diferente de dominar, né? De disciplinar a nossa língua, mas é um assunto extremamente importante. Acho que se fosse para a gente deixar claro a importância desse assunto, é só a gente ler o versículo 6, né? Tiago 3,6. Olha a importância desse tema. E é pouco falado, pouco visto em cursos de doutrina, às vezes, em ensinamentos, escola bíblica dominical, mas a importância que tem esse órgão tão pequeno como o senhor já falou. 3,6 fala, a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. Então, será que é importante a gente aprender a lidar a dominar a língua, a falar a língua? Com certeza é algo extremamente importante. Ok, pastor. E é interessante, pastor, que é um domínio difícil do ponto de vista humano, né? Do ponto de vista humano, é um domínio difícil. Aí vem aquela pergunta, por que é difícil o seu domínio? O próprio Tiago ele vai falar, né, que os animais se sujeitam aos seus domadores humanos, né? Nós temos aí variedades de animais, o leão, o tigre, o elefante, né? Etc, né? Vários animais eles são domados. Mas a língua, este pequeno membro, quando ele é incendiado, né, pelo inferno, ele se torna algo diabólico. E ao se tornar algo diabólico, no uso dessa fala, está fora do controle humano. E uma vez que está fora do controle humano, a mente. Voltou, pastor? Deu, tá cortando um pouco para mim, tá falhando. Uma cortada? Então Deu. vamos retomar, né? Aham. Então, justamente, a menos que essa língua ela seja auxiliada, né, de uma forma onde o Espírito Santo ele possa verdadeiramente guiar a nossa vida, incluindo guiar a nossa fala, né, justamente o controle humano dessa língua, dessa fala, se tornará algo extremamente complicado. E uma das traduções é o mal irrefreável, né? Que literalmente significa não contido, algo que o indivíduo não consegue exercer ali o controle, algo indomável, algo fogoso, algo incontrolável. E é justamente isso que Tiago ele vai falar, é justamente isso que Tiago ele vai trazer diversos exemplos para que a gente possa ter essa compreensão. E quando a gente fala deste mal irrefreável, nós estamos falando de um mal que se apossa de uma personalidade inteira. E uma vez que esse mal se apossa de uma personalidade inteira, os homens se tornam escravos de seus vícios. Estamos aqui a falar de que esses homens não conseguem controlar os seus vícios. Pelo contrário, o vício passa a controlar esse homem. Que vício é esse? O falar demais, o falar da vida alheia, a mentira, a fofoca, outras obras da carne classificadas lá em Gálatas, né, como obras da carne, né? Então,
essa fala, essa língua, ela tem a liberdade de destruir. Quando ela é inflamada pelo inferno, ela tem a liberdade de destruir, e com demasiada frequência, nós podemos observar que os homens não a temem, as pessoas não temem como temem um pecado de homicídio, como temem um pecado de ordem sexual, porque as pessoas acham que, não, eu tenho domínio da minha fala, eu tenho domínio da minha língua, eu falo o que eu bem entendo porque eu sei que o que eu estou falando é bom. Será que é bom? Né? E muitas vezes elas costumam sendo traídas e costumam sendo presa fácil. E uma vez que essa língua é inflamada pelo inferno, isso se torna prejudicial e acaba prejudicando, né, as pessoas e prejudicando a si próprio. Não é mesmo, pastor Lucas? Exatamente, pastor. Como o senhor já falou no início, né, no versículo 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Isso é natural, Tiago 3:2. Todos nós tropeçamos, como o senhor bem já falou, né, essa palavra do original, que é tropeçado literal, também pode ser pecar e cometer pecado com a boca, com a fala, quando é aplicada nesse contexto. E todos nós tropeçamos de várias formas. Só que olha o que ele diz em seguida. Se alguém não tropeça em palavras, se você não tropeça, né, se você não peca, ou se você não faz isso através de palavras de maledicência, de palavras de baixo calão, palavrões, né, coisas que não são típicas de um cristão, se você não amaldiçoa alguém, se você não demonstra a sua fúria, o seu descontrole emocional, se você não tropeça em palavras, que isso se torna um pecado, isso é um pecado, a gente vai deixar mais claro agora, você se torna um varão perfeito, né? E poderoso também para refrear todo o corpo. Olha que coisa linda, porque ele fala da língua, que é um órgão tão pequeno, e porque a língua, né, as palavras, elas são a demonstração de tudo que acontece dentro da gente, né? A boca fala aquilo que o coração já está cheio, e o coração é o centro dos desejos, da nossa vontade. Então, quando a gente externa em palavras, isso demonstra todo mundo, todo aquele descontrole que está acontecendo dentro do nosso interior. Se foi um descontrole emocional, se foi uma raiva, um rancor, isso vai ser saído em palavras. E as palavras, quando elas saem, né, muitas delas, elas não têm mais como retornar. É pior do que um soco ou uma flecha lançada que não tem mais retorno. Então, para mim, evitar o tropeçar na palavra, porque quando eu consigo me dominar, eu não preciso falar. Então, eu domino todo o meu corpo, meu coração, meus desejos, a raiva, a ansiedade, aquela vontade de, naquela situação de discussão, situações de desconforto, situações de quando a gente vê alguém fazendo mal para outra pessoa, situações em que a gente perde o controle emocional, perde o controle de ações. Então, quando eu não externo em palavras, significa que eu me controlei dentro, por isso que eu me controlo todo o meu corpo. Você que é uma pessoa, seja um líder, e a gente vai falar um pouquinho de líder, porque no 3:1, né, fala já, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, um líder principalmente, a Bíblia fala que se você quer liderar, se você quer ser um pastor, se você quer ser um obreiro, se você quer ter uma função de responsabilidade, a quem mais é dado, mais é cobrado. No próprio Tiago 1:26, né, no mesmo livro, Tiago 1:26 fala, se você for querer, deixa eu ler rapidinho aqui, ó, olha o que diz Tiago 1:26, isso daí falando para líderes. Tiago 1:26 diz assim, ó, se alguém entre vós cuida ser religioso, né, demonstrar sua fé, ações e cultos, e não refreia a sua língua antes, engana o seu coração e a sua religiosidade é vã, a sua religião, aquilo que você prega, os costumes que você tem não valem nada a pena, porque você não quer cuidar antes de ser um líder, refrear a sua língua, cuidar da sua língua. Porque, como eu já falei, tropeçar em palavras é porque você já quebrou etapas antes. Quando você tropeça em palavras, significa que você pulou a etapa de nascer de novo, significa que você pulou a ação do Espírito Santo na sua vida, significa que você pulou o jejum, as orações, você primeiro faz um devocional, você primeiro faz um autoconhecimento. É um nascer de novo, é você pegar quem você era antes de ser um cristão, por isso que todo mundo precisa nascer de novo, mesmo que nasceu num lar cristão como eu. Tem que entender essa lição. O que é nascer de novo? É saber que a nossa herança do pecado, a nossa vida, ela veio cheia de
de discussões, palavras contrárias, maldições lançadas sobre nós, brigas, abandonos de pai, de mãe, enfim, cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento, cada um tem uma marca da vida. Então essas marcas vão nos acompanhando, e o mundo lá fora, né, nos ensina às vezes a gritar, a reagir. Se alguém te bater, você bater de novo. Se alguém te agredir, você devolver a agressão. Mateus lá fala bem exatamente disso, né? Mateus capítulo 5, também ali do Sermão da Montanha, quando diz que o mundo nos ensina uma coisa, mas Jesus nos ensina outra, né? Amar quem nos odeia, bem dizer quem está dizendo mal da gente. Como é que a gente consegue fazer isso? Passando pelo processo de novo nascimento. O que é nascer de novo? É você pegar, né, não fisicamente, como Nicodemos falou em João 3, eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Ele falou, não precisa, você vai fazer isso de uma forma espiritual. Esquece tudo que você aprendeu. Se é o abandono, se é a negligência, se é a maldade que fizeram contra você, se é estrupos físicos ou mentais, né, emocionais, enfim, pega essas coisas, você vai reaprender tudinho comigo. Que nem 2 Pedro fala, né, como uma criança nova que busca o leite materno, sem fermento, sem agrotóxico, um leite que é a palavra de Deus, buscar conhecer, aprender tudo novo de novo, saber que Jesus levou as nossas dores, saber com Jesus como superar essas amarguras, esses maus. Isso é nascer de novo. Tem crentes, tem cristãos que têm mais de 20, 30 anos e ainda não passaram pelo processo de novo nascimento, pastor. Você acredita? Então, assim, depois que você passa por esse processo, você vai aprender a lidar dentro de você. Você vai cuidar do seu interior. E quando você cuida de você, você aprende com Cristo a ser manso. Aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando você aprende a mansidão e a ser humilde, então você não precisa externar em palavras tudo aquilo que estava de ruim dentro de você. Agora, quando você externa palavras de maldição, que é natural, a gente vai falar, já falou que o pastor já disse aí muito bem que é difícil dominar, né? É um desafio, mas tem como. Então, quando eu não consigo, quando eu externo palavras de maldição, de rancor e de raiva, isso significa, isso simboliza que eu quebrei etapas dentro de mim. Então, olha o que o Tiago fala, aquele que consegue não tropeçar em palavras, ele domina todo o corpo, porque esse de fato aprendeu o que é um novo nascimento, esse de fato aprendeu numa situação de caos, naquela situação, irmãos, que é injusto, que uma pessoa inventa coisa de você, que uma pessoa fala coisas ruins de você, que uma pessoa te trai na cara dura, e você consegue se controlar a língua, você consegue controlar as suas palavras, significa que você merece uns parabéns, porque você aprendeu o que é nova criatura, você aprendeu a dominar o seu interior e não deixou as palavras saírem expondo o que estava acontecendo de ruim dentro de você. Pelo contrário, o que está no interior é externado pelo exterior através da língua. Como? Calma, não vamos fazer isso, vamos parar com essa discussão, vamos deixar isso de lado, porque eu consegui dominar o meu corpo. Quem não tropeça em palavras está de parabéns, porque conseguiu dominar dentro de si, sabe, situações que te deixam mal. Eu quero dar um exemplo bíblico, né, que é aquele texto lá de João 18, 4, né, que é João 18 é a traição de Jesus. Nós vemos uma situação que é uma situação de traição. A situação é a mesma, só que nós temos duas reações, a reação de Jesus e a reação de Pedro. Qual foi a reação de Pedro? Arrancar a espada e cortar a orelha do servo, né, do sacerdote Malco. Não foi o nome do soldado, não era Malco, ele era servo. Então ele corta a orelha do soldado, e quando ele corta, porque a reação de traição em Pedro, né, foi de aquela situação de traição, não aguento isso, não tinha domínio próprio, não sabia controlar o seu restante do seu corpo, foi lá e já cortou a orelha. Mas Jesus, que estava na mesma situação, que ele fez, pegou e curou a orelha, né, do servo do sacerdote. Pegou. Então, a situação é a mesma, só que nós temos duas ações diferentes. Uma que se controlou e a outra que perdeu o controle. E como é que a gente tem controle nessas situações? Principalmente para não tropeçar, ó, aqui, ó, na língua. A Bíblia, lá no próprio texto de João 18, capítulo 18, versículo 4 de João, Jesus fala assim, ó, e sabendo Jesus de tudo que aconteceria, ou seja, Jesus já sabia o que ia acontecer. Para você dominar o seu coração, para você dominar a sua língua, para você não tropeçar, né, não cometer um pecado, né, porque a gente comete pecado quando a gente tropeça na língua, o que você tem que fazer? Você tem que pensar, entender o que te tira do sério, meu irmão. O que você não gosta? Ah, pastor, eu não gosto de pessoas. Quando eu era jovem, né, quando eu era bem mais novo, na escola, eu detestava ver aqueles menininhos maguinhos do cabeção, da orelhona, os grandão passar e dar tapa na cabeça deles. Isso me deixava mal.
É tanto que minha mãe testemunha que algumas coisas eu não lembro. Eu levava colegas mais simples, mais humildes para minha casa, dava meus tênis, dava meia. Minha mãe tinha que me parar, senão eu dava tudo. Era uma reação natural. Então você tem que pensar naquilo que te tira do sério. Se você não tolera mentira, se você não tolera injustiça, você tem que pensar, anota num papel e lembra disso. Por quê? Quando a situação chegar, né, você vai aprender a fazer isso aqui que o Tiago falou. Você não vai tropeçar em palavras, né? Você não vai ter uma conduta de que não é um cristão, porque você vai entender como Jesus fez, sabendo Jesus de tudo que aconteceria, e ele se acalmou, mesmo numa situação de traição. Então, quando você vê uma situação de calamidade, uma situação terrível, de alguém que você menos esperava, porque esses são os que mais doem, né? Quando você que até é bom você anotar aí uma frase boa, o melhor jeito de você perder o inimigo é tratando ele como amigo. Aí você perde o seu inimigo. Então, quando você vem de uma pessoa que você ama e você não espera aquela traição, como lidar com isso? Você tem que passar por esse processo. E a gente vai falando um pouquinho mais. É isso, pastor. Verdade. Interessante, pastor, para reforçar a sua fala, essa é uma obra, não é uma obra humana, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai falar do domínio próprio, né? Se a gente observar no original, aquele autocontrole vindo do céu por ajuda do Espírito Santo, é algo efetuado. Essa virtude do fruto do Espírito, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito, né? E muitos cristãos se equivocam. Exato. Mas é algo que nós precisamos. A gente vê muitas pessoas pedindo, Deus, eu quero um carro, Espírito na vida, como algo de extrema importância para o nosso dia a dia, para o trato com as pessoas, para que possamos ter esse domínio de fato, né? Para que não venha sair de nossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavra de edificação. E quando a gente fala da língua, nós temos um versículo que é muito importante lá em Mateus capítulo 12, do versículo 34 ao 37, e o que falamos, né, revela o que de fato está em nosso coração. E é justamente por isso, por aquilo que está no coração do homem, é que nós seremos julgados, né? E em qualquer ocasião, a gente pode observar que em qualquer ocasião, é verdade o que os homens dizem, eles dizem aquilo que tem mais importância para eles. E por meio de suas palavras, eles deixam transparecer o seu caráter. Então, as pessoas falam, mas eu vou ser julgado pelas minhas palavras. As palavras, na verdade, são indícios do que transparece o caráter deste homem, o caráter dessa mulher. E aí, a Bíblia vai falar do tesouro, né? O tesouro, está falando do nosso coração. Por isso que, quando a Bíblia vai falar deste tesouro, isso porque o coração, ele é o símbolo desse homem interior, né? Esse caráter moral e espiritual do homem. É isso que nós precisamos ter em vista. É por isso que, mas fulano de tal, ele só vive xingando, fala que está na igreja, mas vive xingando, isso e aquilo. É o que você diz. O indivíduo queimou etapas no reino do Senhor, no reino de Deus. Deus, eu costumo dizer aqui, pastor Lucas, que Deus é um Deus de processo, né? Não é um Deus de inicio e miojo, né? Aquela coisa assim que para moldar o nosso caráter, para moldar o homem, ele vai assim não, agora pronto, acabou. Não, Deus é um Deus de processo. Ele vai nos permitir passar por vários processos para que nós, de fato, possamos passar pelo caminho e jamais queimando etapas na vida espiritual, jamais permitindo que a gente venha ser um cristão defeituoso, né? E aí, com a nossa língua, a gente amaldiçoar as pessoas, a gente, de fato, ali demonstrar que o nosso caráter, esse homem interior, esse caráter moral, de fato, ele está defeituoso. Ele não passou pelo processo da regeneração. Ele, de fato, não passou pelo processo do novo nascimento, que implica mudança de pensamento, mudança de propósito e mudança de atitude. É algo que acontece num giro de 360 graus.
ele não foi, ele não passou por um convencimento humano, mas ele passou por uma regeneração, por um processo de conversão verdadeira, né? E é isso que a gente precisa ter em mente, porque qualquer ação ou mesmo conversa que tem por base essa acumulação do tesouro, a gente passa a observar que, de fato, não é somente a palavra, é o que está dentro do coração desse indivíduo, é o que está aqui dentro dele. E o que está dentro dele, ele está exteriorizando, ele está mostrando com a sua palavra, com as suas ações, com as suas atitudes, de fato, que ele pode até carregar uma credencial, né, no bolso, na carteira, ele pode até ter uma pertença denominacional, mas ele, de fato, precisa voltar ao início e recomeçar a caminhada, porque a gente falar desse controle da eu não posso falar desse controle da língua sem entender que esse controle da língua ele precede, né? Aqui o controle, né? Na verdade é o contrário. O controle do coração ele antecede o controle da língua. Quando eu tenho esse controle, né, do coração através do Espírito Santo de Deus na minha vida, de fato a minha língua vai ser controlada. De fato a minha fala vai ser uma fala de um cristão que vai falar coisas para edificação, coisas para que possa edificar o próximo e jamais para destruir, jamais para falar dos outros escondidas, jamais para arrumar um motim para querer denegrir ou deturpar determinadas situações. É essa a importância. A boca, de fato, ela exterioriza o que está dentro do coração. Por isso que o sábio Salomão vai dizer lá em Provérbios, no capítulo 4, 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida, né? Então a gente precisa pensar em coisas boas. Se de fato o nosso coração está limpo, o nosso coração ele verdadeiramente ele creu na mensagem crística, né? Visto que com o coração se crê e com a boca se faz confissão para a salvação, a mudança ocorreu dentro do coração e ao acontecer a mudança no meu coração, a minha boca vai exteriorizar que de fato Cristo é meu Senhor, que de fato Cristo cuida de mim, que de fato Cristo está guiando a minha vida no meu dia a dia. Então, isso corrobora com o que você falou agora há pouco, né? A respeito desse domínio, que é difícil do ponto de vista humano, mas por obra do Espírito Santo, isso é realmente importante, é algo que acontece, mas antes mesmo da gente falar dessa língua, desse falar, nós precisamos entender que essa mudança ela precisa ser gerada aqui, né? Para que possa exteriorizar. Então, de tudo que se deve guardar, diz o sábio Salomão, guarda o teu coração, porque deles procede as saídas da vida. Não é mesmo, pastor Lucas? Perfeito, pastor. Perfeito. Exatamente isso. Como a gente está falando, essa parte de controlar, dominar é difícil, né? Como eu já citei rapidamente, no próprio texto de Tiago, né, que a gente leu, ele fala que o homem não domina a língua, né? Assim também a língua é um pequeno membro, Tiago 3,5. Daí fala que a gente não tem como dominar. O homem não consegue dominar ela. Mas então como é que a gente vai fazer isso daí? Eu gosto de usar a palavra disciplina. Porque se a gente olhar, né, todos os outros versículos, porque ele usa dois exemplos. A partir do 3 e do 4, ele fala de freio e ele fala de leme. Então, olha, freio na boca dos animais, o leme que diz a direção. Nós também temos o texto de Efésios 4:29, né? Porque a Bíblia fala, porque a língua nós temos que usar as palavras para edificação. Tem um texto de 1 Pedro 3:10 que fala, nós devemos refrear. Deixa eu ler esse de 1 Pedro. Olha o que diz 1 Pedro, Sim. capítulo 3, versículo 10. 1 Pedro 3,10 assim, ó, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua. Quem quer ver dias bons, dias de paz e amar a vida,
Porque, ou seja, uma pessoa que vive falando maledicência, uma pessoa que vive externando na sua língua toda a maldade, ou rancor, ou dor, ou angústias que tem, não tem como amar a vida, né? Então, se você quer amar a vida e os dias bons, refreia a sua língua dos seus maus para que ele não fale engano. Ó, refrear, ou seja, evitar falar coisas ruins. Então, o que é isso? É uma disciplina. A gente não tem como domar. Tiago usa o exemplo de domar um animal. Porque um animal, quando ele é domado, você vê os exemplos do circo, né? Quando eles pegam aqueles elefantes, pegam leões, e eles domam esses animais não voltam mais para a condição que ele estava selvagem antes de ser domado, né? Aqueles animais que foram domados, eles não podem voltar à sua essência natural, que é o que uma vida selvagem. Se eles forem soltos na floresta, eles vão morrer porque não sabem mais caçar, enfim. Então, por que a gente não consegue domar a língua? Porque a língua, assim como o nosso corpo, né, nós temos o DNA do pecado. Então, nós não temos como voltar ela, pois tirar ela desse estado do pecado. Nós somos livres da consequência do pecado através de Jesus, mas só vamos ser livres da presença do pecado no céu, enquanto vivermos aqui na terra. Então, por que eu não consigo domar a língua? Porque um animal domado não, ele esquece a sua essência natural. Então, nós não temos esse poder, como o senhor falou, né, de pegar a língua e tirar ela do pecado, o nosso corpo na presença do pecado. E vai ser assim até a gente morar nas mansões celestiais. Agora, o que a gente consegue fazer? A gente consegue disciplinar, né? Nós, com disciplina, nós conseguimos moldar, né, a nossa língua. E o que é dominar? Eu posso até usar a expressão dominar, porque dominar é colocar sobre autoridade. Então, eu posso dominar a minha língua. Como é que eu domino a minha língua? Disciplinando ela. E como é que eu vou disciplinar? Tem os outros textos, né? Colossenses 3,8 fala que a gente tem que deixar toda a maledicência, deixar toda a linguagem obscena. Nós temos que abandonar isso daí. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Então, isso é o quê? Disciplina. Você tem que disciplinar a sua língua. Tito 2,8 é uma coisa linda, esse texto de Tito 2,8, porque ele fala assim, ó. Deixa eu abrir também. Eu gosto de ler já o texto todinho. Olha Tito 2,8. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal para dizer de nós. Pastor Lucas, Pastor Samuel, você pode se perguntar, o que é ter uma língua que eu não domino? O que é falar? Quais são essas palavras obscenas? É tudo aquilo que o diabo não pode usar contra você. Pense aí nas palavras que alguém pode, vamos dizer, usar contra você para te envergonhar. Quem tem que ficar envergonhado é o adversário, não o cristão. Então, às vezes, é uma pessoa cristã, mas dentro de casa fala palavrões, fala em palavras obscenas, palavras que não têm nenhum teor cristão. Então, essas palavras, o que a gente tem que fazer? Tem que disciplinar ela. Nós podemos disciplinar a nossa língua, não domar ela, porque é algo impossível, mas você pode disciplinar, assim como disciplinar a sua mente, né? Como o texto que o pastor falou, que eu amo esse texto. Pela misericórdia, a gente tem um estudo, né? Tem um instituto, chama Fonte de Conhecimento, que a gente ministra algumas palestras em algumas igrejas, e um dos estudos é os cuidados com a mente do coração. E a base é esse texto aí, Provérbios 4, 23. Em outras traduções também fala, né, de tudo que se deve guardar, guarde os seus pensamentos, né? Outra tradução para esse coração, porque dali sai todas as portas da sua vida. Então, tudo que você deseja que está no seu coração passa pelo processo mental. E como é que você disciplina a sua mente para você não falar essas palavras? Como é que você se converte, mas continua com as mesmas conversas com seus amigos do trabalho que não são cristãos? Não vai dar certo. Se as suas amizades do WhatsApp são as mesmas do mundo, não vai dar certo. Se você continuar, né, com a sua mente ainda voltada para as coisas do mundo, você não disciplina a sua língua. Filipenses 4,8 fala, tudo que é bom, verdadeiro, honesto, é bom louvor, é bom grado, nisso pensai. Colossenses 3,1 fala, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são de baixo. O Deus deste século, com D minúsculo, chegou o entendimento. Então, ele trabalha aqui na nossa mente. Você tem que disciplinar, se voltar, se rodear de coisas que são de Deus, para que você discipline a sua língua. Você não pode domar ela, você não pode tirar ela desse estado selvagem, vamos dizer, que é pecaminoso, e tirar ela e santificar ela 100%, porque só o Espírito Santo vai fazer isso. Só no céu que nós vamos conseguir fazer isso. Aqui nós ainda estamos no pecado, mas você pode disciplinar ela. Você pode disciplinar o seu coração, como o pastor bem colocou, as questões do interior, que é a questão da nova criatura. Você pode estar disciplinando isso daí. Então, como é que a gente comete pecado com a língua? Quando a gente não se controla, quando a gente levanta falso testemunho. Lembra lá de Provérbios 6, 16, 19, quando diz que Deus, 6 coisas eles abomina, mas a sétima, a alma dele
6 coisas Deus considera como terrível, mas a 7 a alma de Deus abomina, que é o quê? Disseminar contenda entre os irmãos. Isso é um pecado terrível com a língua. Isso, olha, é dentro dos irmãos, é dentro da igreja. É aquele que ama colocar aquilo outro, aquele que só fala características má do pastor, má da liderança, em todo canto que vai, não, meu pastor Samuel é uma benção, mas aquele mais, o mais da maledicência, o mais da língua terrível, inflamada pelo diabo, que entra dentro da igreja, que entra dentro do lugar simplesmente para destruir. Se o diabo tem um projeto na vida dele, a maior missão dele é destruir tudo aquilo que Deus fez. Então, se Deus fundou a igreja, ele quer destruir a igreja. E você não pode ser um instrumento do diabo. Né? Eu costumo falar e brincar, e aqui eu já encerro a minha fala para o senhor continuar, que tem coisas, né, que tem crente que consegue fazer que nem o diabo faz. Tem crente que faz coisa que nem o diabo é capaz de fazer. Que é o quê? Ser contra um próprio irmão da igreja. Ser contra alguém que é o seu pastor, a liderança. Porque quando Jesus foi expulsar aquele demônio, o que os fariseus falaram? Isso é Beelzebu expulsando Beelzebu. E Jesus falou, não, isso não tem como acontecer, porque nem o diabo vai contra eles. Se o reino das trevas ficasse dividido, eles não subsistiriam. Então, nem o diabo ou o reino das trevas, eles não vão contra eles mesmos. Pelo contrário, são extremamente unidos, organizados, né, para fazer o mal. Eles não se dividem. E, infelizmente, tem crente dentro da igreja que faz essa obra que nem o diabo é capaz de fazer. Quando ele divide a igreja, quando ele fala mal da liderança, ele fala mal do irmão, usa a boca de maledicência, né? Usa a boca para trazer coisas ruins. Isso é pecado, e isso é a língua, como a Bíblia fala, que é um texto muito forte que eu sei, inflamado pelo fogo do inferno. É o diabo usar a língua, né? De uma pessoa que não se dominou, não conheceu o que é novo nascimento, não disciplinou, né, a sua língua, não disciplinou ela com oração, jejum, novo nascimento, para orar. Vamos orar pela vida do meu pastor, vamos orar, perdão, pela vida do meu líder. Vamos deixar isso de lado. Quando você não disciplina, você peca. E quando a gente peca, a gente não é perfeito para entrar no céu diante de Deus. Pastor. Deu uma falhada, uma cortada. Você me ouviu bem, pastor? É. Tô, pastor. Voltou. Ótimo. Mas é Senhor... justamente isso, pastor. E se eu concluir, pode Não, concluir. concluí. Só perguntei se o senhor me ouviu bem, se o senhor conseguiu entender tudo. Eu ouvi o final aí, depois deu uma cortada. Mas eu entendi o sentido geral da sua fala. E interessante que Mateus 12:37 diz que pelas palavras nós seremos Julgar. justificados ou condenados, né? O maledicente, aquele que profere maledicências, ou fofoqueiro, ou contendeiro, ou que gosta de trazer dissensão, ele esquece, né, da seriedade disso. O cristão, ele precisa entender que servir ao Senhor é algo muito sério, muito, né, que exige de nós uma responsabilidade. E eu costumo dizer que palavras e ações demonstram o caráter essencial do homem. E uma vez que palavras e ações demonstram o caráter essencial do homem, é justamente segundo esse caráter é que esse homem também vai ser condenado, né? Que ele vai ser julgado, melhor dizendo, né? Vai ser julgado. Não cabe a mim condenar ninguém, mas é justamente através desse caráter que esse homem ele vai ser julgado. E é justamente também o caráter geral desse indivíduo que determinará o seu julgamento e a sua posição que ele vai receber na eternidade, né? Então, é muito importante a gente discutir sobre isso, falar sobre isso, né? É um assunto talvez pouco falado nas nossas igrejas e
Eu gosto também de citar Provérbios 18, 21, que aquele que ama, né, essa situação de falar mal, de falar às escondidas, ele vai comer do seu fruto, né? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida. Eu posso, através da minha fala, estimular vida nas pessoas, mas eu também posso, né, semear a morte. Eu posso semear a morte através das minhas palavras. Então, é importante, né, ainda corroborando com a sua fala, dizer que há poder nas palavras. A gente precisa ter essa clara noção. O sábio Salomão, Provérbios 18, 21, vai falar sobre isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós falamos, né? O senhor citou aí a respeito de pessoas que eu gosto de fulano, mas, né? Por que não falar palavras de bênção, né? Eu amo. E se tem alguma coisa no âmbito do pensamento, fala, Senhor, me liberta, tira isso de mim, Senhor. Eu preciso, de fato, Senhor, enxergar o meu irmão como sendo bênção na minha vida, né? E é tão interessante a gente falar essa questão do poder da palavra, né? Que há poder nas nossas palavras. Vale aqui também dizer para os pais, para as mães que estão aí estão ouvindo essa live, estão visualizando essa live, né? O que é que eu estou dizendo para minha filha? O que que você está dizendo para o seu filho? O que que você, mãe, está dizendo para o seu filho, né? Será que você está dizendo assim, esse menino não tem jeito, né? Ele é terrível, né? Uma expressão que as pessoas usam e não param para dimensionar, né? Essa questão, né? A mãe que diz assim, essa menina não muda nunca, né? Ela está sempre desse jeito, né? Esse aí não serve para nada. São expressões, são frases como essa que as pessoas não param para dimensionar como são prejudiciais, como são perniciosas na vida do ser humano. Então, são palavras que, na verdade, acabam amaldiçoando, né? Hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas esse momento de pandemia também está servindo para desnudar o indivíduo brasileiro, no sentido de que, mesmo em uma situação complicada que nós estamos vivendo, as pessoas estão querendo brigar, as pessoas estão querendo proferir palavras de ofensa umas às outras, né? As pessoas estão polarizando, vai para um lado, vai para o outro e começa a se ofender. Se não se ofende presencialmente, estão se ofendendo nas redes sociais, porque quando eu estou ali digitando alguma coisa, eu estou, na verdade, ali externando o que está dentro de mim, né? E aí começam situações de brigas, né? Aí o indivíduo amaldiçoa o governo, amaldiçoa a nação, amaldiçoa o seu salário, amaldiçoa os seus filhos, amaldiçoa o seu ministério. Olha que situação terrível que a gente começa a se deparar. Falar sobre isso, falar sobre o domínio da língua é muito importante porque eu, como cristão, eu preciso ser fonte de água doce, não fonte de água amargosas, né? Eu preciso realmente transmitir Cristo para as pessoas, para que as pessoas não possam virar para mim e dizer assim, crente como você, o inferno está cheio. A gente ouve isso demais, as pessoas dizendo isso, porque o cristão ele não está dando bom testemunho, porque a sua língua, né, a sua fala, o seu procedimento não está condizendo com alguém que se diz cristão, alguém que se diz parecido com Cristo, alguém que, né, realmente está levando a palavra de Deus com seriedade, que não está levando o evangelho com seriedade. Então a gente precisa ter essa clara visão do que a gente está falando, do que a gente está proferindo no nosso dia a dia. Perfeito. Né, pastor? Exatamente isso. Como o senhor falou, o texto fala, né, já no finalzinho, ele diz que uma fonte que é manancial de água doce pode gerar água amargosa. Não tem como, né? A gente tem que ser coerente, tanto no que a gente apresenta ser, como a gente diz ser, na nossa vida, como o senhor falou, citou várias, nas palavras e nas atitudes.
né? Tem uma história verídica, né? Em Berlim, né? O famoso Muro de Berlim que caiu. A Berlim lá, ele foi dividido, né? Durante, acho que cerca de 40 anos, né? Com aquele muro dividido entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental, né? E a Berlim Oriental era dominada aí pelo comunismo, e a Oriental, graças a Deus, já tinha sido livre. E teve uma situação em que o pessoal, né, as pessoas de Berlim Oriental, que era comunista, pegou um caminhão cheio de lixo e jogou na Berlim Ocidental. Né? Um caminhão depositou no lado ocidental de Berlim. Aí o pessoal de Berlim Ocidental pegou, encheu um caminhão de pão, de leite, de mel, de alimentos assim maravilhosos, só de coisa boa. Foi lá em Berlim Oriental, colocou empilhado, organizadozinho, direitinho, e colocou uma placa. A gente, todo mundo dá aquilo que tem. Então você só dá aquilo que tem. Então olha que coisa, que lição maravilhosa. Você é um cristão, o que é que você tem para dar? Né? Como a gente acabou de falar Verdade. várias vezes, né, que é difícil você domar a língua na nossa, às vezes, uma vez você falou uma coisa que não devia e você também ouviu o que não devia. Se você ouviu o que não devia, a questão não é o que você ouviu, mas é o que você ouviu está fazendo com você, né? O que que quando aqueles vigias, os 12 lá trouxeram o relatório, né, dos gigantes lá do povo lá em Cades Barnea, quando eles foram ver se a terra manava leite e mel mesmo, 10 deles trouxeram uma mensagem negativa. Só que dois, que é José e Caleb, também receberam a mesma e viram também a mesma informação negativa. A questão não é o que você ouve, mas é o que aquilo faz com você. O que está dentro de você para receber isso? É Jesus? É o Espírito Santo que transformou a sua vida? Quando eles ouviram aquilo, aquilo não mexeu com eles. Eles falaram assim, ó, não, vamos, certamente nós vamos ser vitoriosos. Enquanto os outros ouviram a mesma notícia, mas aquilo desesperou. Então a questão não é o que você ouve, porque às vezes você não pode controlar o que você ouve, mas é o que isso faz com você, né? Como é que você se domina? E para você falar, você só fala aquilo que você tem, né? Pelo fruto que se conhece a árvore. Qual tem sido o seu fruto? Então você esposa, você marido, o texto forte que ele fala aqui, ó, com ela nós bendizemos o Pai, mas com ela nós amaldiçoamos. Quantas vezes a gente adorou a Deus dentro do carro quando saiu, dentro da igreja, quando saiu no carro, amaldiçoou o marido ou a esposa? Isso acontece, isso é grave. E todo mundo fez isso um dia, ou todo mundo falou uma palavra que não devia, todos nós, né? Não tem esse, mas o que Deus quer que a gente quer que a gente se discipline. Lembre-se que tudo que você fala, isso representa um cristão, representa Jesus. Jesus usaria essas palavras. Jesus irou, mas nunca se pecou. Tem como você irar sem pecar. Amém? Então que nós viemos guardar isso daí. Acho que nós já estamos encerrando, né, meu pastor? Pelo Falta quantos horário. minutos aí? Para mim aqui está aparecendo 7 minutos. 7? Não sei. É, Só queria fazer uns agradecimentos ao vamos, senhor. Vai continuar? Como é que é? Porque se for parar, tem coisa para falar ainda. tem muita coisa, muita coisa. Mas é justamente isso, pastor. Você citou aí o versículo 9, falando a respeito que a gente, versículo 9, com ela bendizemos a Deus e Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Quando a gente amaldiçoa um ser humano, que é um ser feito segundo a imagem de Deus, a gente está insultando o próprio Deus, né? Feito segundo a imagem de Deus, né? Então a gente precisa ter essa Muito ideia, bom né? isso, é verdade. Tem um versículo, tem um livro, né? O que faria Max Lucado? Eu esqueci. O que Jesus faria? Meus passos, mais ou menos assim. É justamente isso, né? Qual seria a atitude de Jesus Cristo se ele estivesse no meu lugar? É a gente fazer sempre essa colocação, porque Deus ele não criou o homem para que esse homem tivesse a sua vida degradada, prejudicada. Então, quando eu faço isso, amaldiçoo o meu semelhante, eu estou, na verdade, desprezando a criação de Deus, desprezando aquilo que Cristo fez, a sua imagem e semelhança. Então, eu preciso ter essa clara noção. Pastor, é um assunto por demais bom, né? A gente, em uma hora a gente fala o mínimo, né? Mas eu agradeço, quero agradecer o senhor por falar aqui um pouco. A gente pode, em outro momento, né, dar continuidade a esse assunto, né? Porque realmente é isso, que de fato venha sair de nós palavras que possam abençoar, que a gente
realmente venha declarar a bênção do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, né? E sobre a vida do nosso próximo, né? Sempre considerando o outro como sendo superior a nós mesmos. Pastor, muito obrigado, né, por compartilhar conosco essa live. Deus abençoe a sua vida, pastor. Eu sou grato pela sua vida, o testemunho que o pastor Josué, meu pai, por conhecer vocês mais pessoalmente. Mas todas as vezes que eles vêm daí do Espírito Santo, eles voltam com um relatório maravilhoso de todos vocês, da vida do Senhor também. Então eu te falo que já mesmo sem conhecê-lo pessoalmente, o Senhor é um exemplo para mim. Porque meu pai, minha mãe sempre mostram quão estudioso o pessoal aí é, vocês gostam da palavra, da Bíblia, enfim. Então eu já amo vocês sem conhecê-los pessoalmente. Um dia Deus vai proporcionar essa oportunidade. Amém? Eu só queria fazer um Amém, convite pastor. aí para os irmãos, alguns de Vitória do Espírito Santo aí, né? É de Vitória? A igreja fica em Vitória mesmo, na capital? Isso. Então, os irmãos aí de Vitória, no dia 10 de julho, agora, às 21 horas, eu vou estar ministrando um curso online, sem custo nenhum, pela honra e glória do Senhor Jesus, pela misericórdia dele, porque eu não sou nada. Mas pregador, qualquer pessoa que quer estudar, tem que lembrar que é um aluno que jamais se forma. Quem estuda a Bíblia nunca vai se formar, quem acha que já sabe tudo, esse já é o princípio de nada. Né? Provérbios também diz, né, que até o tolo, quando ele fica calado, ele é confundido como um sábio, né? Então, nós estamos sempre aprendendo a palavra de Deus. Então, no dia 10 de julho, siga minhas redes sociais que eu vou postar lá um link, o meu Instagram aí, os irmãos que não me seguem, me sigam lá no Instagram, que eu vou dar um curso de como interpretar a Bíblia, como entender a Bíblia, né, e poder falar da Bíblia. Tem gente que não quer ser um pregador itinerante sair por aí, mas quer entender, poder falar, né, às vezes como o pastor Samuel é um pouco difícil. E aí é muita graça, estudo, mas a gente pode chegar perto estudando a palavra de Deus. Então, dia 10 de julho, agora, às 21 horas, vai ser um estudo, vai ser uma palestra online totalmente gratuita. Os irmãos aí me acompanhem, me sigam nas redes sociais, que logo, logo eu vou estar divulgando os links aí. Então, um convite que eu faço para os irmãos aqui de Pernambuco e também para o do Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a vida de Amém. vocês profundamente. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo. Vamos marcar mesmo outras, até para continuar esse assunto. Né? A gente tem que falar ainda da Sim. destruição, fogo e veneno que Tiago usa. É bem. Isso. Muito obrigado, pastor. Um grande abraço aí para o senhor, para a família, pastor Josué, senhora Isabel, todos os irmãos aí de Pernambuco, os irmãos aqui também da Aliança Eterna, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida, a vida dos irmãos, amém? Amém. Ainda tem tempo ainda. Vamos deixar esse nosso encerrar sozinho. Falta 2 minutos, né? Amém, Tá contando amém. aí? Vamos fazer uma oração. Posso fazer uma É, oração? faz oração então, pastor. Vou fazer uma oração aqui pelos irmãos, pelas nossas vidas, nessa situação terrível de pandemia. A gente tem é bom que tenha o benefício de ter essas lives, pra gente crescer Verdade, no conhecimento. Isso daqui é o que a gente estava falando, é disciplinar, né? Botar Deus na mente é verdade. e acabar se controlando ainda mais. Vamos fazer uma oração pelos irmãos. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, amantíssimo e poderoso Deus. Diante da tua presença, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, falando sobre esse assunto maravilhoso que é sobre o domínio da língua. Meu Pai, nós sabemos, meu Pai, que cada dia, quanto mais os dias são difíceis, quanto mais tribulações e adversidades vêm, mais, Senhor, descontrole, não só da língua, mas emocional, das nossas atitudes, da nossa mente, as coisas ficam meio conturbadas, Senhor, e controladas, muitas vezes, infelizmente, até esquecemos do Deus que nós servimos. Mas através desse estudo, meu Pai, que o Senhor tocou o coração do nosso pastor Samuel, meu Pai, para falar desse importantíssimo assunto, nós te pedimos nessa noite, nos ensina a dominar a nossa língua, nos ensina a disciplinar a nossa língua, a nos rodear de coisas mais no Senhor, Senhor, no nosso celular, nas nossas amizades, com quem a gente anda, com as coisas que a gente anda fazendo no nosso horário livre, Senhor, com os ambientes em que a gente convive, Senhor. Então, nos ajuda Nossa, a nos encher mais de Deus, mais de Ti, em nome do Senhor Jesus, para que a nossa boca venha profetizar para a nossa família, para nossos irmãos, coisas e profecias de bênção, porque nós te amamos acima de tudo. Nós te agradecemos por tudo, Jesus. Amém e amém. amém. Obrigado, pastor. Obrigado, meu Grande pastor. abraço. Deus abençoe a todos os irmãos aí que participaram. Amém. Um abração.